e Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, pode aplaudir. A palavra do Senhor diz que Naamã era um grande homem, mas que tinha, irmão Otávio, irmãos da casa do Senhor, Aleluia. que tinha um porém na vida dele. Um grande homem que tinha um pequeno probleminha, lepra. E esse homem era um Ciro. A palavra diz que eles saíram das terras de Israel, Ciro, e levou com eles, irmão Ademilson, uma menina cativa para ser serva da mulher de Naamã. E ela ficou trabalhando dentro da casa de Naamã. A amada igreja, ela era uma escrava. Ela era uma escrava. E ela ficou lá ao serviço da mulher de Naamã. E ela via tudo que acontecia, ela sabia, pois ela estava morando dentro da casa de um homem que era leproso. Ali na Síria, pastor Sérgio, isso era possível. Um leproso estar ali. Já em Israel, não podia. Os leprosos teriam que estar num lugar afastado, num lugar distanciado. Lá se levavam comida e água para eles. Um lugar, uma casa, vamos dizer assim, uma caverna, né? Eles ficavam afastados naquele lugar, pastor Renato. Vocês são conhecedores da palavra, todos sabem disso. Mas os costumes de lá não eram os costumes de cá. No acampamento de Israel, leprosos não entravam. Leprosos não entravam. Eles ficavam afastados. Porque se eles chegassem lá, eles seriam apedrejados. Todo mundo sabe disso. Mas Naamã era diferente. Ele estava na Síria. Ele era um Ciro. Era tudo diferente. E a palavra nos diz que ele era um general, né, lá do rei. Vamos dizer um general. Um grande homem lá do Senhor. Tinha toda a confiança do homem. Era respeitado por todo mundo. Mas ele tinha esse pequeno probleminha. A lepra. E a lepra, amada igreja, ela era contagiosa. Impressionante. Mas aquele homem se cobria todo. Ele se tampava. Ninguém via as marcas sobre ele. Ninguém via. Porque a marca da lepra está sobre as mãos, sobre o rosto, sobre o corpo da pessoa. E ele tampava. Mas a menina sabia, o povo de lá sabia que ele era leproso, irmão. Mas o homem de respeito, que todos tinham respeito por ele. E aí a gente vai analisando essa história, vai vendo, e a gente vê que a menina entrou dentro da casa dele como escrava, para trabalhar. E ela via tudo que acontecia, pastor. Uma mulher que era escrava, uma menina que era escrava, menina, ela poderia ter no seu coração maldade, não é? Ela poderia ter no seu coração ódio, tristeza, angústia, por estar sendo ali escrava, tirada da terra dos seus, do povo seu, vindo estar servindo a outra família, outro povo. Ela poderia estar entristecida, mas não. Ela poderia pouco se importar com aquele homem que estava enfermo. Não, mudei já. Não era isso que eu ia falar. Mas ela não, o seu coração era um coração aquebrantado. Se você parar e analisar o coração de muitas pessoas, amada igreja, empedrado, um coração magoado, geralmente ele vai querer fazer vingança. E ela poderia deixar esse homem morrer com aquela lepra, mas não. Coração de um servo do Senhor é diferenciado. Coração do servo do Senhor pensa no próximo. Ele tem amor, ele tem bondade. Ele combate o mal com o bem. O que ela fez? Combateu o mal com o bem. Um certo dia ele entrando sobre a sua casa. Olha que coisa mais linda, pastor Renato. Naamã ia chegando sobre a sua casa e ele ouviu aquela menina falar com sua esposa. Ela disse: Oxalá, quem dera que o seu esposo estivesse em Samaria, pois lá tem um homem que o restauraria da sua lepra. Olha, o homem que não tinha esperança nenhuma mais, porque não haveria cura. Não é verdade?
não haveria cura. Ele ouviu isso aí imediatamente. Ele nem comentou, a Bíblia não fala. Ele foi direto ao seu rei, disse a ele, entregou ao seu rei tudo que ele ouviu da boca daquela menina. O que o rei dele imediatamente fez, escreveu uma carta e falou: você vai até o rei de Israel e entregue a ele esta carta, para que ele o cure. Olha, pastor. E ele fez tudo. Pegou bens, dinheiro, um monte de coisa, um monte de roupa, iguarias, colocou, preparou uma comitiva e partiu para Israel. E ele chegando lá, foi de encontro ao rei de Israel. E o rei de Israel, quando recebe a carta, meu Deus do céu, o homem ficou completamente desorientado, desesperado. O que esse rei pensa? O que esse homem pensa? Que eu sou Deus para restaurar, para eu dar vida, para vivificar ou matar? Mais ou menos assim. Ele virou uma fera. Mas, amada igreja, esta palavra correu até Eliseu, o homem de Deus. Quando ela chega até ele, ele vai até o seu rei e diz: que esse homem venha a mim. Mais ou menos isso, pastor Renato. Traga ele até mim. Por que o Senhor rasgar as suas vestes? Mande que ele venha a mim e saberá que na terra de Israel tem homem de Deus. Aleluia. E o que é mais lindo de tudo isso, amada igreja, é que Naamã vai com sua comitiva e chega até a casa de Eliseu. Mas quando ele chega até a casa de Eliseu, vai ele pensando assim: irmã, eu sou um homem que posso, eu sou um homem que mando. Certamente, ele pensando, certamente ele virá, colocará a sua mão sobre a minha cabeça, orará e eu ficarei curado. Mas é o contrário. Naamã tinha que quebrar o seu orgulho. Naamã era orgulhoso, amada igreja. Ele tinha orgulho. Por quê? Porque ele era um grande homem. Mas Eliseu fez tudo ao contrário. Mandou que o seu servo, me fugiu o nome do rapaz aqui agora, que fosse até ele, depois nós vamos lembrar, que fosse até ele e mandasse que ele fosse até o Rio Jordão e se banhasse 7 vezes. 7 vezes. Ele muito se entristeceu, ele muito se indignou. Mas a palavra, amada igreja, era que ele mergulhasse lá e que ele seria restaurado da sua lepra. Aleluia. A pele dele iria ficar como uma pele de um menino, novinha, coisa mais linda, imagina. Aleluia. Eu com 60 anos, olha, já glória a Deus. gadinho, descer as águas e quando eu saí com uma pele de menino, menino novo, bonito. Não, mas ele não pensou assim. Ele se indignou, voltou para trás, ia saindo, desistiu. Mas aí, amada igreja, aí que vem um negócio que eu quero falar para os líderes das igrejas. Pastora, pastor Renato, pastor, o irmão que me disse era pastor. O senhor já é pastor? Não? Amém, vai ser, quem sabe, Deus sabe. Deus está preparando. Já é um presbítero, alguma coisa? Então é pastor. Já é pastor. Na Bíblia aqui, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor, só o senhor abrir lá em Tiago. Presbítero ainda é maior que pastor. É só ir lá. Quando mandam ungir o doente na casa lá, a Bíblia não fala para o pastor, fala para o presbítero lá ungir. Receba isso aí. Fique tranquilo. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com esse negócio. Santa da missa presbítero não liga. Pode me chamar só de irmão tio. Isso é bobagem. Mas aí, amada igreja, a gente vai analisando, a gente vai parando e vai vendo que Naamã volta com a sua comitiva, sai, mas aí o seu servo diz a ele: meu Senhor, por que está indignado? Por que não quer descer as águas do Jordão? Mais ou menos assim, tá? Estou falando simplificando porque são conhecedores da palavra. Poderia ler aqui, mas não precisa. O que seria melhor se o homem dissesse ao Senhor: vai até as águas do Jordão, desce e seja curado da sua lepra? Coisas mais difíceis, mais ou menos assim. Aí aqueles homens falando para ele, ele se conscientizou e foi. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que são líderes: quando alguém pequenininho da casa do Senhor quiser falar alguma coisa, pastora Sebastiana, dê ouvido,
Porque às vezes aquela palavrinha, ela vem mais de encontro, e é aquilo que nós precisamos fazer. E olha para você dizer, o líder lá acabou ouvindo o servo. Porque quando o servo do Senhor falou para ele, ele fez o quê? Voltou, caiu em si e foi fazer aquilo que Eliseu mandou. Ele foi descer as águas. É impressionante, amada igreja. É impressionante como muitas das vezes a gente que está no top mais alto, a gente menospreza aquele que está lá embaixo. Isso é verdade, irmão. Acontece muito. O pequenininho que dá um conselho para a gente, irmão, a gente não quer ouvir. A gente ignora. E não pode. Porque às vezes aquele pequenininho lá, aquele simples lá, é o que Deus vai usar naquele momento para nos colocar no caminho. Aleluia. Não Glória a Deus. Não distrate. Então, amada igreja, a gente vai analisando que